modelo 01, modelo mesmo. Dia 1º do 3 até 31/3. Da conta pode deixar todas, imprime contas ambas, que seria sintética e analítica. Saldos zerados, eu acho que o plano de contas de vocês não é muito grande, né? Você quer colocar para sair só as contas que têm valor? Aí você pode colocar imprimir saldos zerados, não. Moeda 01, início da folha, tipo de saldo 1, tá correto. Um pouquinho mais para baixo. Isso daí pode deixar em branco. Imprimir coluna movimento. Se você quiser deixar, não tem problema. Salta a linha sintética, pode colocar, não lá, que senão vai ficar pulando um monte de linha. Imprimir valor 0, sim. Imprimir código normal, não se aplica. Posição anterior a longo prazo, coloca ali na data 31/12/2023. Imprime quantos contábeis não, ignora saldo anterior, coloca ali no grupo de despesa 3, 4 e 5. Isso. Saldo anterior despesa, coloca também 31/12/2023. 60 linhas, descrição da moeda 01. Selecionar filiais, pode colocar não. Se tem uma filial, não precisa selecionar. Isso, cliquem OK. Aí, se você quiser PDF, isso aí. Dá uma olhada. Aumenta aí pra gente ver um pouquinho. Acho que daí vai ter que ser um pouquinho menos. Isso. Vai um pouquinho para baixo aí, pra gente ver se... Ó, salários a pagar. 216.671 e 12 aqui. É esse valor que está nos salários a pagar ali, naquele relatório? O líquido dos salários a pagar seria isso? 216.671. É? Então, contabilizou certo o valor dos salários. Se a gente pegar lá, por exemplo, o valor do FGTS a recolher, tá fechando também com o resumo lá? 36, deixa eu ver. O FGTS a recolher. Essa é isso? Isso. E aqui ficou quanto? É porque tem umas movimentações, né? Pode ser do quanto só pagaram, mas o débito que fez débito? Não, fez crédito, né? O crédito que fez é o valor da folha, né? 20.551, é isso aqui? Então tá certo. Então tu contabilizou certo. O INSS, aí que a gente vai ter que somar? Somar o da folha, lá que foi descontado, mais o INSS empresa, terceiros e acidente de trabalho, para ver se vai fechar. Pega lá na última página, que tem o geral. Na última página tem os últimos valores que tem lá, é o total da folha. Você tá com aquela que eu tirei? Essa daí acho que também tem, não tem? Você tá olhando, o INSS que foi descontado. Você tá olhando 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 o I
Mas primeiro você tem que... Não, você tem que pegar o INSS que foi descontado lá do salário, que está em descontos, que é a verba 401. O 21, 680 e 60. Porque você vai... Tanto que você vai descontar... Tanto que você vai descontar do funcionário, quanto o da empresa tem que somar o valor da tua guia tanto no contas a pagar quanto na contabilidade, entende? Esse não, esse é o que está descontando do funcionário, mais o INSS empresa. É o 21.680. 21.680. Redondo? Não, 60. Tá, mais 50. Mais os terceiros. 14, 735, 62. E acidente de trabalho em INSS também? Também. 7, 541,90. E daí todos os folhas. Não, aí tá certo. Aqueles lá é só para base. Aqueles INSS 789, eles são INSS folha faixão, que é para eles usarem para calcular o INSS da folha, entendeu? Então, seria esse valor, 90 e poucos mil, né? 94, 770, 50. Isso mesmo. Que foi o que apareceu aqui. Uhum. Então, a gente vai ter IR. O IR a pagar ficou um pouquinho mais para baixo? Ou ficou em cima? IR da folha de pagamento. INSS retido, né? Não. Ficou 12.914. É. Isso. Deixa eu ver o que mais que a gente tem, que a gente lançou. Aí tem que ver lá, se lá no adiantamento de salários caiu a pensão e o desconto do consignado, lá no ativo. A pensão está como crédito e o adiantamento de salários como crédito. Então, quando ela lançar no financeiro, ela tem que lançar, tem que ter uma natureza para esses carinhas aí, para quando ela gerar o título lá no financeiro, para ele cair nessa conta aí, entendeu? E daí, quando ela pagar, daí ele vai zerar, entendeu? Acho que seria isso da folha que a gente... É, que daí você colocou aí... o adiantamento de salários aqui, né? Esse 248 e pensão alimentícia 550. Isso aí. Então, o que você vai precisar fazer daí, Valéria? Tem que confirmar com a... Quando ela te entregar a folha, você vê se todas as verbas que tem lá na folha, elas estão lá naquele cadastrinho, entendeu? Se eles não tiverem, você faz o cadastro de como ela tem que contabilizar antes de fazer a contabilização. Eu vou adicionar ali no teu menu a rotina da contabilização da folha. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Rotina, olha isso. Tem que ver, deve ter que analisar se tá tudo ali, né?
Nossa, contabilizar. E a folha, diferente dos outros, você precisa estar, por exemplo, vai lá no lançamento contábil automático e filtra de novo, vê que data que ela está lançada. Ó, tá 31/3. Por quê? Porque quando eu fui contabilizar lá, eu estava logada em 31/3, tá? Daí você precisa logar, porque senão ela vai ficar no dia que você tiver logado no sistema, tá? Ela fechou a folha para não. Isso, porque assim, ele vai contabilizar de qualquer forma, só que aí ele vai ficar em data errada, entendeu? Deixa eu... Ele vai conferir o certo de custo, essas coisas. Né? Aí você pode tirar um balancete lá por cento de custo. Aí, por exemplo, em vez de você tirar aquele balancete 01, vai lá nos relatórios. Ó, ali em balancetes, aqui, ó, você vai ter contas e centro de custo. Ou você pode pegar o centro de custo, deixa eu ver, centro de custo e contas. Aqui, ó, pega esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Que daí o primeiro nível vai ser o centro de custo. O que ele vai fazer? Ele vai trazer o centro de custo e as contas com os valores. Daí você consegue conferir exatamente o valor ali. Então, coloca a data aí do mês 3. As contas podem ser todas. Imprime contas ambas. Coloca saldos zerados não, para não sair as contas que estão zeradas. Moeda 01, folha, versão 1, quebra por grupo. Vai um pouquinho mais para baixo aí. Imprime coluna movimento, coloca não. Pula a página. Vai um pouquinho mais para baixo. Vou colocar aí 31/12/2023. Pode, um pouquinho mais para baixo, ambos. Coloca ali os grupos 3, 4, 5. E o último saldo ali também, 31/12/2023. E pode dar um ok. Menos contabilização.
Ó, aqui daí, vai um pouquinho para baixo. Diminui ele. Meu Deus, eu não consigo enxergar, não consigo deduzir nada. Aumenta, aumenta. Vai mais para cima aí. É que essa tela aqui também está ajudando. Vai mais para cima aí. É que você colocou para sair os analíticos também, né? Então, ele está trazendo tudo que tem administração, fundição, troncos. Aí vai um pouquinho mais para baixo aí. Vai para a próxima página. Aqui já é o 1.1, vai para a próxima página. Vai de novo. Então, esse aqui tem ali na folha, 11.101, ele já é um analítico? Na tua folha de pagamento e no teu relatório, qual que é o primeiro, naquela que eu tirei lá, qual que é o primeiro centro de custo que tem lá? Direção, 111.01, esse aqui mesmo. Então, aqui, ó, vai para baixo, diminui aqui. Diminui aqui. Aqui, ó. Aí, diminui aqui. Ó, então aqui, ó, na conta de salários, ele tem que estar representando exatamente o valor que tem lá. Ó, 9.400, porém, né, temos todos os descontos, 7.911, entendeu? Aí, para sair só esse aqui, vai lá emitir o relatório de novo, para a gente colocar só os analíticos, acho que vai ficar mais fácil. Deve ser os 5. Isso. Vamos para cima lá, para a gente ver o que tem no primeiro. Vai indo para baixo, bem devagar. Imprime contas, coloca ali apenas analíticas. Vamos ver o que tem mais para baixo lá. O que tem? Saldos zerados não, mas tem mais alguma pergunta referente a sintético e analítico aí. Centro de custo. Aí você pode colocar analítico e lá em cima, se você quiser que saia as contas sintéticas e analíticas, pode deixar ambos lá em cima. Ali só que precisaria ser analítico. Aí vai um pouquinho. Aí pode colocar ambas analíticas, lá nas analíticas, coloca ambas. Isso. Agora dá um OK e emitir o relatório, aí ele vai sair de um pouquinho diferente. Saiu só o centro de custo analítico, entendeu? Então, aqui foi a movimentação que teve da folha nesses...
Isso aí. Está sendo. Aí vai ser todas as pontas ali que movimentou o centro de custo. E quando ela rodar esse VEX, que vai gerar títulos para o financeiro, mas não vai gerar folha. Não vai gerar no resumo, né? Mas ela vai gerar um relatório tipo esse para eu conferir. Então, aí eu já não sei te responder, porque é a primeira vez que me fala que vai gerar isso. Teria que entender como o ISAL, como que ela pode passar para vocês esses valores, para ter certeza que está certinho, né? Que eu não nenhuma outra empresa aqui. Faz o logoff no sistema, vamos ver se vai aparecer a contabilização da folha lá para você. Então, clica ali no contabilização. Vai nos parâmetros. Então, ali, ó, você vai colocar folha de pagamento ou ambos. Ah, eu quero contabilizar a folha de pagamento, 13º e férias já. Aí você vai colocar ambos, não precisa fazer tudo de primeiro folha, depois provisão. Aí você vai colocar ali, por exemplo, ambos, vai colocar mostra lançamento contábil, não. Aí vai de você, se você quer que aglutine ou não os lançamentos que estão na mesma conta por verba, ou você vai querer visualizar a verba, então você não quer que aglutine. Aí você coloca da filial ali, a filial da 001 e contabiliza por centro de custo. Aí você vai clicar em OK, ele vai abrir para você colocar o mês e o ano que você está contabilizando. Daí 3 de 2025. Folha ali, vai ali na opção de folha, então tem ambos também, aí você colocaria ambos aí e clicaria em OK. E OK de novo. Aí sim ele vai começar a contabilizar. A hora que ele finalizar, ele vai fechar. Só aqui, como você pedindo entrar. Ah, que daí deixa ele só ele terminar ali, daí daí a gente entra no estoque. Pra você tiver. Eles têm que passar. É que, na verdade, eles vão ter que te passar o relatório. Se fechar estoque, eles vão ter que te passar o relatório com os produtos e o saldo de quantidade, né, que tem, com o valor. Deixa eu terminar aí, gente.
E feito isso, eu vou lá nos lançamentos. Isso. Vê lá, vai lá e busca pelo lote. Agora, clica. Agora vai ali na setinha que você consegue ir para o último lançamento. Clicou. Você filtrou por data ou só por lote? Então, ele está girando na data do mês certo, então. Não precisa logar no mês 11, no 31 do 3. Porque aqui, ó, tá documento número 2. Clica aqui para a gente ir para o primeiro documento, para o primeiro lançamento lá. Primeiro documento 1. Vai aqui para o lado, aqui, para a gente ver o campo origem. Vai mais para o lado aqui, campo origem. Que aí se você abre, vai mais para o lado. Aqui foi eu que contabilizei, vai lá na última. Agora vai, volta lá. Ele ficou no mesmo dia, só que você viu que ele duplicou, né? Olha, ele duplicou, porque eu contabilizei, depois você contabilizou. Entendeu? Ele não vai sobrepor, então por isso tem que tomar cuidado, entendeu? Por exemplo, se você for lá e tirar... se você quiser contar de novo... Isso, se você tirar agora um balancete, ele vai estar duplicado. Agora, se não quiser, eu venho aqui. E excluir por lote sim, e excluir o 008890. Isso, daí ele vai aparecer os dois documentos para você. Se você, por exemplo, eu fiz 31 do 3 lá. Eu fiz 2 vezes, vou excluir só um, aí você pode selecionar só um dos documentos. Aqui, ok. Por exemplo, você pode desmarcar o 2 ou o 1, entendeu? Vai excluir só o 1 e vai deixar o 2, entendeu? Aí você não precisa excluir tudo e contabilizar de novo. Então, agora, lá do estoque, se quiser separar. Aí, se você quiser ir lá no módulo estoque, ali, relatórios, saldos e estoque analítico. Então, ali, ó, por exemplo, você vai tirar daí tem que ver como é que é a forma correta. Você já tirou alguma vez esse relatório, será? Não sei se aqui está por armazém ou está por filial, mas clica aí em filial. Está por armazém. Eu acredito que era por armazém, que a gente está trabalhando com filial, né? Tá. Então, aglutino armazém, da filial ali, ó, troca a filial, coloca a filial certa. Do armazém até o 99, do produto, branco ZZ, do tipo branco ZZ, do grupo ZZ, descrição também, produto. Imprimir produtos. Ambos, né? Porque se tiver com saldo negativo, a gente tem que ver, porque daí tem que ver por que está negativo, né? Tem que arrumar. Saldo do produto a considerar, clica ali.
Então, aí, depois que fizer, se for feito o fechamento, tem que ser do fechamento. Mas, vamos imprimir com a data de hoje, dá para a gente deixar, então pode deixar atual. Qual moeda? 1. Agostina por unidade, tá, beleza. Lista de produtos zerados, aí se você quer que saia, que liste também os produtos com saldo zero, acho que não tem necessidade, né? Mas aí vocês vê se precisa. Imprime o custo, imprime o valor, quais são as opções que a gente tem ali. Tá, então tem o custo standard e o último preço de compra. Então pode deixar o custo, data de referência pode colocar hoje, 11/4/2025. Lista produtos com valor zerado. Aí tem que entender se você quer que liste o valor zerado, sim ou não. Que possuem custo e valor zerado. Acho que não precisa. Imprime descrição do armazém. Acho que não precisa. Clique em OK. Aí, se você quiser gerar isso daí em planilha, isso. Pega em transações tabela e imprime. Então, quando eles fecharem o estoque, eles têm que mandar esse relatório para você. Então, aí, o teu valor do estoque, ali em saldos em estoque, ali do lado. Então, aí, tem qual que é o produto, qual que é a quantidade que ele tinha em estoque e o valor, tá? E o valor em estoque. Então, por exemplo, se somasse tudo aquilo ali, vai estar tudo na mesma conta, né? Aí teria que fechar, cancela. Entendeu? Teria que fechar esses valores com as tuas contas contábeis. As matérias-primas ficam numa conta, então eu vou somar todas e vou ver se está fechando com o meu saldo na minha conta lá. Entendeu? Esse relatório aí não chega por... Tem do lado ali, ó. Tipo do produto lá. A segunda ali, ó, a B. Coluna B. Só tá meio... Esse é o tipo do produto. Aí tem o código, o tipo e a descrição. E aqui é o número do armazém que ele está alocado. Não, mas aí a gente vai ver junto de novo, é igual aqui, tá? Mas não é esse da contabilidade que precisa. Esse é o financeiro, né? Eu estava pensando, sabe aqueles produtos? Mas isso daí dá para fazer no facilitador. Muito assim, pensar. Mas tem, por exemplo, assim, é mais fácil, porque não vai fazer venda como venda, vai ser tudo concurso. Tem alguns itens que daí você não vai querer fazer questão. Tem que ver a hora que a entrada, por exemplo, isso da pode estar entrando isso daí, porque assim, embaixo está lançando como porque assim, não muitos, tem alguns itens da Romanelli que a gente está comprando, pouca coisa. Agora que isso o Eduardo lá, né? Não pensar que ele tem estoque. Agora, quando vende eles, vai como. Só que aí a gente está aqui. Eu mesmo ponte, mesmo comprando na vida, se a gente tivesse nos 6 anos. É aquele que. Acho que é feito no vídeo, ele vai ver a nota lá que é comercialização. Não tem como. Você não tem botão mágico para isso, para um grupo de produtos tudo para produto industrializado, não? O tipo? Mas no facilitador não dá para fazer? Mas ele tem um botãozinho assim.
Eu acho melhor vocês fazerem por lá, porque se eu fizer via banco, eu não sei o que pode se perder, entende? Só um grupo de... Mas aí lá só faz e faz de uma vez só também, né? Mas é que daí pelo menos fica registrado, entende? Quando foi feita a alteração, porque se eu fizer via banco... E que é tudo tinha para deveria ser o que colocar as contas. Ah, mas aí ali acho que você consegue filtrar, porque às vezes tem produtos que vai ser a mesma conta, né? Então, se você está lá no Excel, você já filtra aqueles produtos e coloca para todos, entendeu? Aí depois a gente vê o que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer um update, algo assim. Mas é que esse tamanho vai ter um PNL. Sim, mas, por exemplo, se são produtos acabados para venda, não vai ser as mesmas contas? Dependendo do tipo do produto lá, entendeu? Daí você vai filtrar no Excel, vai colocar na primeira e botar nas outras. Não vai precisar digitar no lado, entendeu? É mais rápido isso. Vai completar dentro do estoque, os meninos e a menina vai ter que fazer. Daí eles fazem, e daí provavelmente daí já, não sei se vai ser o Luiz ou o Juarez vai colocar para deixar lá para contabilizar daí. E aí você não vai precisar rodar lá. Mas aí vai ser só os finais, que eles vão lá do Juarez, não vai precisar também? Mas é que daí o fechamento do estoque, ele vai compor todo o que tem no estoque, independente, né? Então, tudo que tem de produto vai ser atualizado ali e fechado, né? Quem vai ter esses estoques escondidos lá vai ser os seus cargos. Foi eu feito por Porque daí eles já não tem essa sentido, né? Se precisar, então, esse negócio aí. Da cabeça já estava em calma, na hora que eles fecharem, não sei, então tá vendo. Vai fazer o fechamento de estoque. O Damiano, fechamento de estoque, eles conseguem fazer por partes? Tipo, fechar o estoque de matéria-prima. Não. É tudo de uma vez só. Então, como é que vai ser? Cada um vai ter quem vai fechar esse estoque, então? Eu acho. A gente acha, sabe, né? Eu não sei como funciona. Fechar, porque assim, como eu posso explicar? As matérias-primas têm uma dona no estoque, certo? Aí, os produtos PA, nós temos duas expressões, que é a agrícola e nós falamos terceira. Então, mas tem um dono que cuida do estoque. Mas vamos pensar assim, você está pensando em operacional. A gente está falando de sistema. Então, eles vão fazer toda a movimentação, vai estar registrado no sistema. Tem que ter uma pessoa responsável que vai fechar o estoque, vai tirar os relatórios. Quem que vai conferir são as outras pessoas para dizer se está ok? Ele vai ter que direcionar, isso aqui saiu no estoque, é isso mesmo que está representando, entendeu? Mas tem que ter uma pessoa vai fechar e os... Daí ele mesmo pode analisar e questionar. A matéria-prima está divergente, então eu vou questionar a fulana. Por que, entendeu? Eu estou querendo entender, porque assim, eu estou explicando. Matéria-prima tem uma menina que é responsável. A expedição agrícola tem outra, ser o outro, e na parte de função seria o Luiz, né, que cuida lá desses produtos. Daí você pensa assim, tem que ter uma pessoa responsável para fechar. As pessoas responsáveis pelos estoques, ok, né? Porque digamos eles que fazem os lançamentos. Isso. Aí tem que questionar, né? Ele pode, essa pessoa que vai fazer, ela pode questionar, né? Ó, o movimento do mês deu isso aqui, ó. Entrou tanto e saiu tanto e o resultado é tanto. É isso mesmo? Tá tudo no sistema. Na verdade, antes mesmo dele fechar o estoque, as pessoas têm que dar um ok, que tá tudo ok dentro do sistema, né? Aí roda o estoque, depois, se ele quiser mandar... Tira os relatórios, cada um dono do teu estoque confere,
Tá ok, fecha. Mas aí tem que ver se fechando, ainda assim os valores vão ficar corretos. Aí alguém tem que analisar também, né? Produto processo. Itens que, por exemplo, que foi usinado, mas que falta ser utilizado. Eu tinha conversado com a Isabel sobre o estoque, né? Nós achávamos que daria para fechar por separados. Só. Pensa que é até por questão de compliance, entende? Porque se eu fechar por partes, quem que me garante que no dia 3 de maio vai estar tudo fechado? Então, por isso que é uma vez só. Para realmente não ter essas divergências. E vai que a pessoa de matéria-prima fecha, mas tem alguma coisa que envolve produto acabado, ou sei lá. Exatamente, não tem como. Então, analisando, não daria mesmo. Uma vez só. Eles têm que fazer os lançamentos que precisam ser feitos, eles teria que garantir que os produtos não aí não pode ficar negativo, né? Isso. Ele vai ficar bloqueado, né? A gente não vai conseguir fazer movimentação negativa, né? Eles vão ter que tirar um relatório, o saldo vai ver lá, né? Tem alguma coisa negativa, eles vão procurar o que está negativo. E ver se está faltando uma movimentação, algum valor ficou errado. Mas assim, essa conferência, no fim, tem que pelo menos rodar o custo médio para ele atualizar os custos, né? Porque às vezes tem quantidade que está ficando com valor negativo, mas pode ser por algum valor que, né, ficou, não rodou tudo, né? Não atualizou, então precisava só atualizar o saldo. Mas quantidade negativa não deveria ter, né? Mas pode ser, digamos, que o valor possa ficar por algo, né, que tenha acontecido ali no decorrer do mês. Vai se mutilar, quem vai ser a pessoa responsável Eu acho que eu estou falando com ela, Damiana. É a Valéria, né? Ela está querendo fugir, Isabel. Você está falando que vai colocar mais coisa para ela. A parte de fechar deve ser, né? Um bicho de 7 cabeças, o problema maior é. Não, o rodar não é o problema, né? A questão é conferir. Seria muito menos. Então é conferir o estoque. E não foi feito nada ainda, né? De frente ao estoque, de conferência, né? Não. A gente até agora eu estava aguardando eles terminar mais de passar uma planilha para fazer uns testes dos saldos, para lançar um saldo inicial lá, porque como está tudo negativo, e agora o Luiz está finalizando a parte da função aí, finalizando, não, está no meio dos treinamentos da função, na hora de gerar as ordens de produção, os relatórios dele, estava ficando complicado dele visualizar, porque entrava um pedido, mas o produto estava lá com 2.000 peças negativas. Aí não dava para ter uma conferência, né? Isso, ele estava produzindo uma quantidade, mas a gente estava negativo, porque o item estava negativo. Então, a Gabriela, vou passar essa planilha, ela vai zerar todo o estoque que está ali, né? Que é tudo. A gente não falou de trabalhar nessa parte. E lançar. E ela tinha falado para mim que ia fazer um bloqueio para não rodar, né? Fazer um faturamento de um produto sem estoque, para não ficar gerando saldos. Que daí habilita um parâmetro lá, né? Daí não deixa você fazer nenhuma movimentação para ficar negativa, né? Então não vai dar nenhum pedido, você pode liberar, mas liberou o financeiro, faturamento, você não vai, o produto você não consegue, daí, estoque. Estoque não fatura. Porque daí a gente já pagou isso eu precisei passar por todo o processo para da entrada do estoque, né, através da sorteio lá. E a gente lançar. Então, a gente fez bastante coisa agora, só falta o estoque, a gente contabilizar. Mas pelo menos eu já sei onde que é, o que eu preciso para conferir ali.
vai ser um problema grande com uma folha. A folha, eu acho que a única questão é de ver todas as verbas mesmo, né? Porque ali, eu não sei se é só aquilo ali. Será mesmo que é só aquilo ali de verba? Acho que não, né? Tem bastante coisa. Porque, por exemplo, esse mês. Verbas esses negócios desse IDEX aí, provavelmente vai ter verbas, né? Aham, a gente precisa contabilizar elas. São verbas que eles criaram agora, porque acho que nem existia, né? Daí você tem que ver. Eu vou. Porque, assim, provavelmente, se ele for no acumulado da folha de pagamento, lá no financeiro, aí a gente vai ter que pegar da folha mesmo e contabilizar, porque daí a gente não consegue separar lá, né? Aí a gente contabiliza tudo daqui. Mas eu acho que vai ter que ser isso. A gente vai contabilizar as verbas, entendeu? Para fechar com o valor no financeiro. Aí o que vai acontecer? Ela vai ter que te passar essa folha e vai ter que te passar os valores do VEX, para você conseguir somar, né? Por exemplo, salários a pagar vai estar maior por causa desse valor ali. Entendeu? Todas as bonificações, isso, né? Os salários a pagar. Exatamente. Tem várias coisas. A gente está com valor e um valor maior por fora, né? Sempre outro valor por fora. Aparece na folha, mas aí nos salários. Pagar. Vai fazer esses VEX, para eu ver essas diferenças. E ela estou querendo tentar imprimir relatórios com as verbas que ela está usando. Daí ela tira. Eu não sei encontrar. Queria mais alguma coisa que vocês gostariam de ver hoje? Que legal o sistema que não é da parte dela, mas quem sabe lá que a gente está fazendo teste lá daquela duplicata da parte do financeiro. Mas de repente você pode dar uma cartão de crédito. Você lançar com nota à vista. Eu acho que o melhor seria lançar a nota com condição de pagamento do vencimento do cartão. Quando que vence o cartão que vocês pagam? Todo dia 10? São vários cartões. Mas, por exemplo, isso. Mas, por exemplo, quando a pessoa compra, ela sabe qual foi o cartão, né? Então, eu faria dessa forma. Colocaria para as notas daquele cartão a data de vencimento do cartão. Até para ficar mais fácil de você filtrar. Depois tem que pegar liquidar E transformar em uma fatura. Daí, fazendo isso com a data, já a nota lançada com as datas de vencimento, que às vezes tem nota que é 10 vezes o cartão. Isso, mas aí quando você lançar a nota com 10 vezes, ela vai gerar 10 parcelas. Então, você vai liquidar somente a parcela do mês, entendeu? Então, essa era a maneira que eu tinha visto antes. E daí a Gabi falou para a gente ver o que ficaria mais fácil. Só que como é uma infinidade de notas e parcelas, na hora de você liquidar, você fica um pouco perdido, eu acho. Então, ficou um pouco perdido em encontrar não sei se teria como buscar lá me lembro agora, se busca por cartão. Você poderia... Por vencimento. Se fosse, talvez não ficaria tão difícil. Porque vai procurar por vencimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa de filtrar por condição de pagamento. Porque uma outra maneira que ela tinha falado, aí na hora de baixar, ele não baixava uma fatura. Você teria que baixar, teria que ficar cada nota, sei lá, que dava por vista. Aí ela ia gerar 50. Isso, daí não vale a pena. Boletos, daí geraria a fatura total na hora de pagar. Aí não. Isso assim, para visualizar isso, ficaria. Mas os nossos clientes hoje, o que eles usam? Eles lançam normal, com a condição de pagamento lá, 10 vezes, gera as 10, depois eles liquidam ou fazem a fatura. Entende? Que não tem outra forma, até porque, como que você vai lançar, por exemplo,
com a tua nota com outro fornecedor, que fosse cartão. Não tem lógica, né? Até porque se vocês forem usar importação de XML, isso daí não existe. Até porque você não vai ter histórico nem que você comprou. Sim. Teria que ter ali, deixa eu ver se filtra pela condição de pagamento. Você estava usando faturas a pagar ou liquidação? Liquidação. Então, essa faturas a pagar é um negócio que eu... de gerar uma fatura lá na hora de baixar, você paga? Uhum. Mas a liquidação é a mesma coisa. É só o vencimento que você poderia usar. Mas o vencimento dos cartões são diferentes? Acho que é. Então, você poderia usar a liquidação. Aqui, ó, você vai usar na liquidação. Você vai abrir a liquidação que ele está aberto. Vou liquidar. Deixa eu compartilhar. Você teria que colocar no fornecedor tal até o fornecedor tal. Isso, porque daí os teus fornecedores iam ser vários, né? O que vai fazer diferença? É o vencimento. Então, o vencimento do meu cartão é dia 10/4/2025. Todos os títulos que eu gerei, eles ficaram para o dia 10/4. Entendeu? Eles vai trazer todos aqui para você. Então, aqui poderia ser do primeiro até o último fornecedor. Tá, e aí, esse prefixo aí é Pode eu colocar aqui como assim, se desse para identificar o cartão, para não, porque senão ele vai puxar, de repente, outros vencimentos, que não é só de cartão, né? Não, ele vai tirar só o vencimento que tem ali. Pode ser que tenha outras notas. Outras notas que tem esse mesmo vencimento. É só o cartão, né? E não outros que boleto, exatamente. Aí não tem muito o que fazer, gente. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver o que tem aqui na fatura. Que assim, não adianta falar que a pessoa que está fazendo, ela não vai ter que conferir. Entendeu? Ela tem que conferir. Porque se não precisasse conferir, não precisava nem dela ali. Você não concorda comigo? Eu achei que talvez tivesse outro lugar, né? Uhum. Para fazer. O que vai ter aqui no faturas? Isso aqui é o... Aí você pode pegar pela natureza aqui. Entendeu? Mas isso aqui é o que vai gerar a fatura. A fatura vai gerar. Então, da outra maneira que a Gabriela falou, aí eu peguei todos os títulos que estavam pro Visa naquele vencimento e gerei uma fatura aí. E ficou 3 trabalhos, né? Para baixar uma fatura total. Como se eu tivesse aglutinado todos os títulos que ela liquidou para o cartão, que ela foi liquidando de nota em nota. Mas daí não tem sentido você liquidar de nota em nota, para quê? Porque se você for para liquidar de nota em nota, você vem aqui em liquidação, filtra todos os fornecedores possíveis, vai gerar para qual fornecedor? Eu vou gerar para o fornecedor ali do cartão, por exemplo. Vou filtrar todos. Vou gerar para quem? Vou gerar para o cartão. Então, tá como Visa aqui? Isso mesmo. Vou gerar para o Visa. O valor, todos os valores aí. É real, não vou considerar outras moedas. O que eu vou considerar? O vencimento. Então, tudo que tiver como dia 11/4. Vou pegar, vamos ver se aparece uma coisa aqui. 11/4 de 2025. Pode deixar todos. Não. Isso, mas não, mas ela coloca que ela está lançando o manual no financeiro. Quando você tiver com nota, não vai ser CC, ele vai ser nota fiscal. CC depois que ela liquidou, né?
Exatamente. Não vai ter como você filtrar, entendeu? Eu vou colocar o que aqui, vou confirmar. Então, ele trouxe para mim todos esses daqui. O que, que a pessoa que vai fazer a liquidação vai ter de trabalho? Ah, não, é só isso aqui que é a minha parcela, que é que vai dar o total da minha fatura. Vai ter todos os fornecedores aqui, todos os títulos, e é só isso que ela vai ter que fazer. E ela vai gerar liquidação, que vai gerar o total da nota. Então, o correto seria, eu entendo que ficaria bem melhor. Ah, quais são os vencimentos do cartão? Entendeu? Filtrar pelo vencimento, que vai ser sempre... Ah, eu vou lançar nota que vai ser pelo cartão, eu lanço todas sempre com o vencimento do cartão lá em 10 vezes, com os vencimentos do cartão lá, 10 de cada mês, por exemplo, entendeu? E depois vem aqui para liquidar, só para o vencimento do cartão desse mês, para eu fazer a liquidação. Quais são as parcelas? Ah, são essa e essa nota. E a pessoa... Se os cartões forem cada uma data de vencimento, ainda não é... Não, mas mesmo que seja, a pessoa vai ter que conferir igual, Valéria. Não tem como você falar que a pessoa não vai ter que fazer nada, você entende? Não vai ter que fazer, o problema é quantidade enorme de... Sim, eu entendo, mas aí não tem o que fazer. Tem um cartão de um mês, ele vem 10 páginas, tem um cartão. Mas aí não tem muito o que fazer. Deve ter, assim, uma pessoa só não consegue fazer isso. Entendeu? É isso que eles não entendem. Assim, entendi. O pessoal aqui não entende que precisa de mão de obra para fazer isso. Porque é uma coisa manual, uma quantidade de cartão assim, absurda e compras, né? Cada cartão ali vem 10 páginas de parcelado ali, 10 páginas. Você tem que ficar... Aí talvez seria o que ela poderia fazer também, para ela saber quais são, ela poderia ter uma condição de pagamento que seja na mesma data, mas com a descrição do nome do cartão, para ela conseguir fazer esse filtro lá no relatório. Até fizeram um teste que daí ela usaria. Pagamento por cartão. Uhum. Cartão. Cada motorista que viaja tem um cartão de crédito. Uhum. Vamos lá, cartão do Ademir. Cartão dele, compra pneu para viajando. 10 pagamentos. Mas são 10 cartões, são 10 faturas? Cada motorista tem um cartão. Aqui dentro tem compra esse cartão, iniciando um cartão, manda um cartão, refeitório tem um cartão. Ele não seria um cartão adicional? Não, cartão separado. Talvez fosse melhor ter um cartão que tem os adicionais, né? Já resolveria, porque seria uma única fatura. Se é os que são do mesmo banco. Entendeu? Tem coisas que eles têm que pensar aí no processo, né? Essa parte do cartão eu também não sei. Ele está perguntando por um outro. Eu até sugeri isso para ele. Que hoje também as meninas do Compras não pagar as notas de viagem, sabe? Não é nada avançado. Olha lá. Tudo conferido aqui no financeiro, vai ter tudo. Mas então... Sim, é igual aqui no RH, né? Tudo que é feito no financeiro, hoje vai ser feito tudo pela folha. Então, assim, aí aumentar a quantidade de serviço de trabalho. Isso é claro. Então, assim, para você ir lá e tirar o trabalho de uma pessoa, não reclama, né? Colocar, vai reclamar. Tá, mas daí, se, por exemplo, você tirou isso daí dela, você vai jogar as faturas no ponto financeiro. Tá tirando uma coisa do outra, parada ela não vai ficar. Ele talvez, já com esse cartão, talvez esse cartão, essas conferências, teria que... Exatamente, se são 3 cartões, sei lá. Exatamente. Para que as pessoas sempre estão. Esse é o também no ponto, essa liquidação. Ela teria que ser feita lá no Compras. Porque as meninas aqui, elas não vão ter acesso ao que foi comprado. Mas as meninas do Compras não têm que ter acesso ao financeiro, que tem que fazer O Compras tem que passar para elas, ó. Se o Compras fizer bonitinho,
certinho, igual vem na fatura. Porque daí... Tem que ser lançado de uma forma correta, porque aqui é a parte da liquidação, aquilo que eu estou pagando, né? Então, essa parte que eu estou pagando, antes tem que ser lançado correto, né? Isso, para daí, por exemplo... Para na hora que eu pegar a fatura, eu saber... Isso, porque daí o que acontece? Que elas têm que passar, talvez, é o que foi comprado por cartão e quais são as parcelas. E quais são as notas, entendeu? Tudo certinho, igual é. E não precisar. As meninas aqui têm acesso à nota para saber o que é aquilo. Eu não vejo problema elas terem acesso à nota. Claro que eu acho que elas não têm que consultar, mas eu vejo problema em compras ter acesso ao financeiro. A nota não vem, sabe, o valor da fatura do que está no cartão. Então, mesmo elas tendo acesso à nota, elas não saberiam. Mas lá no financeiro, se for parcela, vai estar as parcelas separadas. Se a parcela do que foi comprado vier igualzinha para vir na fatura... Mas isso daí é condição de pagamento. Quem que vai fazer a condição de pagamento ou compras? Elas estão fazendo corretamente? Isso daí é trabalho delas, né? Você entende? Pegar a mão e dançar com Exatamente. Porque se vir a nota estiver lançada de valor sem no juros, sem no frete, nunca você conseguir financeiro, o financeiro vai saber, né? E até porque se o compras lançar errado um valor para a contabilidade, o fiscal também está errado. Entendeu? Não altera a nota, né, Dona? Exatamente. Você só exclui e lança de novo. Aí elas vão... Então, eu acho que seria um jeito, só que aí elas têm que estar cientes, porque elas têm que lançar a nota do jeito que ela faz o pedido, do jeito que ela faz a compra. Assim, eu estou percebendo que talvez vocês estão falando aqui, mas não está sendo definido o processo dentro da empresa. Isso é definição de processo? É definido. Mas, assim, teve uma reunião nesse dia, a menina do compras, a menina da financeira, e o seu Luciano, que é o diretor. Uhum. Tem que ter solicitação de compra, tem que ter pedido de compra, para poder fazer uma nota de entrada corretamente. Uhum. E foi muito bem falado, que a partir do momento que se você lançou uma nota lá, quem faz? Eu acho que ninguém lançou a coisa errada, né? Não, acontece, né? Acontece assim, também. Todo mundo faz, todo mundo humano aqui, né? Mas o que a gente tentou explicar? Que a atenção tem que ser muito grande, porque a partir do momento que eu lançar uma nota e ela for lançada errada, eu não consigo alterar. E se isso daí for rodando no processo, embaixo da matéria-prima, como que eu vou fazer aí? Boa tarde. Tá bem, Luciano? Entendeu? Assim, a gente conversou isso, mas a gente deixa claro. Isso, mas aí talvez eu não sei, né? Mas teria que ter tudo. As empresas às vezes falam que é top, né? Qual que é o processo, né, operacional para cada coisa, né? Então, deixar para elas, ó, isso aqui vai ser parte de vocês, isso aqui vai ser parte do financeiro, isso aqui vai ser do RH. As pessoas até sabem, mas eles têm a dificuldade ali, principalmente nesse momento de mudança, as pessoas têm um pouco de resistência. Uhum. Sim, mas daí vai dar a Isabel aqui, gerente aí, ó, tá firme no pessoal, entendeu? Mas vai ter que ser definido o processo, eles vão ter que ser cobrados o processo, não tem o que fazer. Sabe o que eu penso também, Juliana? A partir do momento que você lançar uma coisa e você tem que ir lá excluir e fazer de novo. Ela vai tomar mais cuidado na próxima. Porque ela não vai querer ficar fazendo retrabalho. Então, duas páginas, né? Para lançar tudo de novo. Eu penso assim, eu saio de casa tentando acertar tudo, errar, tudo deu humano pode errar, mas tem coisas que a gente tem que ter. Eu aqui, nesse momento, eu estou assumindo uma coisa que eu não sei fazer. Mas aí vai... Eu vou ter que fazer, e é uma coisa que não existe hoje. Sim, é um trabalho a mais que a gente fazer. Mas, por exemplo, se você precisar de suporte, o pessoal do escritório vai te dar o suporte. Alguma dúvida que você tem? Ela a moça que fala comigo lá, ela me ajuda bastante. Uhum. Mas é que assim, quando lá para eles não é o real, então eles têm, às vezes, um pouco de dificuldade de entender o processo aqui dentro, né? Uhum.
Daqui a pouco você já pede pro seu Luciano mais uma pessoa para te ajudar. Já tô pegando nervoso. Você é capaz. Ó, a questão do lançamento da nota, vocês vão ter o TOPS Transmit, que é a importação do XML, né? Então, sim, parece que não foi configurado ainda, mas vocês vão ter. Então, o que acontece? Eu vou extrair o XML lá, vou ter que fazer toda uma configuração, o pessoal do compras, ele provavelmente vai ter que fazer. Então, aqui dentro, para troncos, é esse produto, e eu estou comprando esse produto de fora, para eu conseguir fazer a importação, né? E não ter que digitar lá. Então assim, vai fazer a configuração, vai ficar mais fácil. A pessoa vai ter que excluir a nota, mas ela consegue importar de novo o XML, vai ter o trabalho de classificar de volta, mas talvez ela precise digitar os 30 itens, mas ela vai ter que excluir e refazer, entendeu? Às vezes dá vontade de deixar ela fazer manual, né? Mas aí não vai ficar tão trabalhoso, mas vai ter que excluir, vai ter que fazer de novo, entendeu? Mas não vai acontecer isso, né, galera? Mas vai que, por exemplo, assim, eu devo entrar até essa nota, chegar ali com uma liquidação, já passou 15 dias, já voltou dentro da produção esse estoque. Aí vai ter que... Aí depois tem que fazer essa correção de estoque, normalmente. Se conseguir excluir a nota, você vai ter que colocar saldo no estoque. Para você conseguir excluir a nota, lançar de novo e tirar o estoque, né? Para não ficar errado. Eu vou pegar uma parada. É assim, mas é tudo definição de processo. É tudo novo, né? Mas vai organizando, né? Vai organizando o caso. E assim, vai ter trabalho, mas talvez outra coisa diminuir o trabalho também, né? Sim. Por exemplo, no financeiro, vai liquidação, vai dar trabalho. Mas talvez alguma outra coisa que ela fazia manual, por exemplo, os títulos da Folha não vai precisar mais fazer manual, entendeu? As contas, né, que eles jogavam lá, o compras ela não vai precisar lançar no conta a pagar, porque ela vai lançar no nota e vai estar lá, entendeu? Não tô bem só pensando que vai ter algumas coisas que não vão ter e outras que vão ser necessárias. Exatamente. Lá em frente, meu curso de tarefa, a minha cabeça chega tão corrida, menino, Isso por hoje? Essa é uma dúvida também. Pode fazer que aprecio bastante. Agora não. Se surgir alguma coisa assim nova que eu não entendi, mas eu vou te... Porque assim, tem coisas que a gente fez hoje que ainda você não vai executar tanto, né? Então, primeiro, talvez seria interessante deixar lá, eu vou colocar ali de tarefinha para você ajustar as contas lá do produto, para a gente ver se a gente consegue fazer um update. O que mais ficou? De rever as verbas exatamente da folha para terminar de configurar. A moça ali da RH. Seria isso por enquanto, né? Aí a questão do daí fica pendente só a contabilização do estoque, porque aí como eles estão fazendo ali, né? Aí para a gente realmente ter os movimentos, contabilizar certinho e validar. Então, já que vocês estão tranquilos, eu vou finalizar por hoje, então.